A gente também trata com carinho, né? Acredito que a maioria dos produtores que fazem entrega para a merenda escolar, que é para criança, né? E muita gente, e a maioria dos produtores tem seu filho na escola. E isso é bacana, muito bom, né? Além de servir um alimento mais saudável, né? Mais direto do produtor para as crianças, né? Aí ajuda a agregar um valor aí para o produtor. Oiê, eu sou a Thaís Fernandes e esse é o Direto do Pé, um podcast sobre alimentação e agricultura local na região do sul de Minas e nesse momento bem focado em Poços de Caldas e no seu entorno. É bom demais ouvir a voz de quem produz assim em primeira pessoa, né? Essa aí que você ouviu no início do episódio é a voz do Lucas Antônio de Souza, produtor de banana aqui do sul de Minas. Quando eu pensei em criar esse podcast, um dos objetivos era conseguir mergulhar mais em algumas culturas e a banana com certeza era uma delas. Simples, prática, já veio com embalagem, uma diva acessível das frutas, né? E o fato é que a banana é realmente a fruta mais consumida do Brasil. Esse é o dado mais recente do IBGE na pesquisa sobre orçamentos familiares. E como eu suspeitava, não ia ser muito diferente aqui no sul de Minas, em Poços. Por isso, quando eu perguntei para o Ulisses Ferreira de Oliveira, membro da diretoria da AgriPoços, por qual alimento ele acha que seria bacana eu começar essa jornada, a banana já estava ali no topo da lista. Vamos então começar o papo com dois dos produtores aqui da nossa região. O Lucas é o primeiro, né? Ele é Poços Caldense, criado em uma fazenda em Caconde, bem pertinho da divisa com Poços. Hoje, além de ser produtor de banana, ele trabalha com jardinagem, mas a ideia é justamente ir focando mais na agricultura e aos poucos trabalhar integralmente com isso. Não é nada monótono, né? Cada dia você tem que fazer uma coisa. É roçar mato, é limpar folha seca, desbrota, né? Então tem vários trabalhos, né? E a colheita, né? Que é, bem dizer, semanal, né? Toda semana a gente tem que colher. Não sabia. Tem semana, porque é uma fruta, né? Então ela passa do tempo muito rápido, né? Não é um grão que você pode estocar, né? Então ela tem o seu tempo ali. Legal. Mas assim, dentro dessa lavoura sua, por exemplo, você não plantou tudo na mesma hora, né? Plantou um pouco? Lá foi quase tudo na mesma hora, né? E ainda assim dá pra colher um pouco por semana? Dá, porque a banana, no caso, você vai plantar um pé, né? Então ela vai dar vários pés, né? Na mesma cova, que a gente fala. E é deixado só 3. Porque se deixar virar uma moita, ela acaba não produzindo legal. O cacho dá menor, compete muito sol, nutriente, né? Então você tem que largar 3 pés numa cova. Quem planta fala largar mãe, filha e neta. Porque você tem que largar a bananeira que você plantou, um broto dela e um broto do broto. Quando você vai cortar, está quase na hora de cortar o cacho, você tem que largar outro, porque aí ela sempre vai tendo aquela rotatividade, né? Mãe, filha e neta. Bora já para essa curiosidade que eu particularmente amo, até pela veia poética da coisa. Como o Lucas explicou, a bananeira tem essa característica de, em um só pé, dar vários brotos. E aí cabe ao produtor ir podando esses brotos para que dessa planta venham apenas 3 futuras bananeiras. A tal da mãe, filha e neta. Isso porque, conforme o primeiro broto, a mãe, vai chegar até a colheita, os outros 2, que são a filha e a neta, vêm vindo um pouco atrás no desenvolvimento. E é o tempo certo para conseguir colher cada uma em uma época. Tem um outro termo que eu acho demais da conta também, que é quando dizem que a bananeira anda. É essa mesma questão aí que eu falei, desses 3 brotos irem dando origem a uma sequência de bananeiras, e conforme a mãe é cortada, a filha vem ocupando seu lugar, fazendo parecer que essa danada andou mesmo. Não é demais? Esses são termos que estão no dia a dia de quem produz e olha que leva tempo para produzir, tá? Uma bananeira leva em torno de 1 ano e meio para chegar até a colheita. E não é uma planta perene, ou seja, uma vez que foi colhida, ela não dá mais frutos, por isso que, como eu expliquei, né, eles vão cortando a mãe, a filha e depois a neta. Por desafios como esse que o cooperativismo é tão importante, inclusive, nessa cultura. E gosto também desse lado de cooperativismo, né? Eu acho que é muito bacana. Acho que só tem a agregar. Se o pessoal tiver com o mesmo intuito, e sempre gostei disso aí. Você já participou de outras antes da AgriPoços? Não, a primeira foi a AgriPoços, né? Que antigamente antes de ser AgriPoços era a Solima, né? Uhum. E sempre gostei disso, o cooperativismo, me ajudar em estar junto ali, em estar, sabe, resolvendo coisas pro pessoal e você também vai ser bem participativo, né, nisso? Tento ser bastante. Sempre que precisa a gente tá aí correndo, né? E voltando aí para essas questões de produção,
tem a parte da maturação da banana e o Lucas conta uma curiosidade muito útil pra gente que consome. Quando ela tá começando a pintar, que é o termo que eles usam pra quando a banana começa a ter aquelas manchinhas pretas, é aí que ela tá no auge da sua doçura. Você sabia dessa? Isso porque a banana é uma fruta que continua amadurecendo mesmo depois de ser colhida. A banana ela passa por um processo de climatização para poder acelerar a maduração dela. Antigamente se usava carbureto, que é algo tóxico, né, para a saúde. E depois foi se vendo criado o etileno. Criado não, né? Na verdade a própria fruta gera o etileno. Você já viu falar que quando você enrola uma fruta no jornal para ela amadurece mais rápido ou não? Todo mundo faz isso. Na verdade você está concentrando o etileno da fruta ali dentro do jornal. Ou então você deixar num lugar bem fechado que ela vai amadurecer. Então, porque ela no processo de maturação dela, ela solta esse gás. Então, quando esse gás é concentrado, ele vai acelerar a maduração da fruta. Um exemplo é você pegar a banana, colocar numa caixa e colocar uma maçã junto. A maçã solta muito etileno. Então, se você colocar uma maçã bem madurinha, a banana madura. E aí eles têm um álcool, que é um álcool bem natural, sabe? Até o orgânico libera o uso de etileno na fruta, porque não é tóxico. Chama solução etil. Você coloca num aparelhinho que parece um radiozinho assim pequeno, aí ele esquenta, aquece aquele álcool que vira o etileno. Porque se você pegar uma penca de banana, eu tava no carro, depois eu vou te dar uma pra você levar. Você pegar uma penca de banana verde, da forma que tá ali, você vai ver. Quando ela tá madura, se você pegar, ela vai soltar tudo da penca. Solta. E você vai no supermercado, você pega a banana madura, não solta. Porque ela foi climatizada, então ela acelerou a maduração dela. Você pode pegar uma banana no supermercado e comer, que ela vai estar meio um pouco pegajosa ainda. Ela não tá gostosa, porque ela tá no processo de maturação ainda. Só que ela tá amarelinha. Porque se você pôr uma banana verde o feirante pôr uma banana verde na banca dele, ninguém vai querer. Sim. Se colocar uma madura sem climatizar, ela solta a penca, ninguém vai querer. Então tem todo esse processo. Ela vai estar amarela, mas não completamente madura. Se a gente acelera até o áudio do WhatsApp, não é estranho saber que existem essas técnicas aí de aceleração da maturação da banana, né? De toda forma, essa fruta que pode produzir o tempo todo ainda impõe seu ritmo em alguns momentos, como no inverno, quando a produtividade cai, ou em outros quesitos que só quem conhece a natureza da planta entende. Escuta só esse trechinho que o Lucas vai falar sobre manejo, mas parece até que ele tá falando alguma coisa de medicina, de tanta palavra tipo coração, umbigo que vai aparecer no meio. Quando ele acaba de formar o cacho, aí ele não dá mais penca, ele só vai crescendo o talo, né? Que aí o ideal é quando dá uns 20 centímetros depois que ele parou de dar o cacho, você cortar o coração. Porque senão a bananeira continua mandando energia pro coração, né? A gente fala coração, outro fala umbigo, né? Continua mandando energia pro coração e quando você corta, o cacho ele chega mais rápido, ele fica mais granado. Bom, vamos aí para uma tecla SAP, né? O coração da bananeira talvez você já tenha até visto ou ouvido falar por aí, porque tem sido um termo mais usado na culinária. É a parte da planta chamada de inflorescência terminal do cacho da banana. E coração realmente é um nome bem mais amigável, né? Também ela pode ser conhecida como umbigo, pêndulo, mangará, flor da bananeira e até como palmito da bananeira. Fica de olho lá no nosso Instagram, @Direto do Pé Podcast, que eu vou colocar muitas fotos desse coração por lá. E com toda essa riqueza aí, aqui em Minas Gerais, a banana é inclusive o 6º alimento mais produzido no estado. Apesar disso, vale lembrar que ainda conforme o IBGE, pessoas com menor renda, né, poder aquisitivo, gastam menos com determinados alimentos, como as carnes, os laticínios e as frutas. E para suprir questões aí como essa, que existem políticas públicas que compram direto do produtor para levar para escolas e outras instituições. É o caso do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. Quando tem essa transição direta do pequeno para a mesa, ele tem menos perda. Porque se foi feito um estudo que 40% do que é produzido no mundo é desperdiçado. 40%. Para você imagina a quantidade de desperdício. Porque o cara desperdiça na colheita, no transporte, aí o produto vai para o Ceasa, chega no Ceasa, desperdiça mais um pouco. Depois vai para a gôndola, chega na gôndola, desperdiça, e o cara chega na casa da pessoa, do consumidor, e desperdiça. Então tem um desperdício gigante nessa logística toda, né? Desde a colheita até a mesa. Então quando você compra direto é muito mais bacana, porque o desperdício é bem menor também.
tem os programas, né, do governo que para incentivar a produção, que é o PENAI, o PA, né? Minha entrega basicamente é inteira para o PENAI, né? Quase inteira, assim. Eu faço algumas entregas pequenas para algum mercadinho, alguma coisa, alguns amigos, né, de banana. O PENAI é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Que onde o governo ele tem uma lei, né, que foi criada em 2013, eu acho, que ela obriga os municípios, né, estado e até o federal comprar 30% da merenda escolar do pequeno produtor, né, e eles têm que pagar um valor de mercado, né, que acaba saindo a mesma coisa de uma licitação, vamos dizer assim, porque quando é licitação o pessoal já joga um preço mais alto, né, então tem tudo isso aí. E eles têm que pagar em 30 dias, né, quando se emite nota, então tem toda uma regra lá para beneficiar o pequeno, que na verdade é uma ajuda muito bacana, né, que a gente consegue agregar um valor no nosso produto, né? Não é só a gente ir num lugar e o cara vai pagar o preço que quer pagar, né, e quando paga, tem tudo isso aí, né? Além de tudo da produção, tem mais esses problemas que é a questão da venda. E é uma venda garantida, né? Geralmente são contratos anuais, então você tem um ano inteiro de entrega, né? Lógico, tem regras, né? Entregas semanais geralmente, como é escola, então entregas semanais, e ajuda muito, viu? E também existem outros tipos de iniciativas que facilitam a chegada dos alimentos direto do produtor para o cidadão. O Banco de Alimentos, por exemplo, distribui essa comida para instituições como Santa Casa, asilos, entre outras. É na importância de ações como essa que também acredita o outro produtor que falou comigo dessa vez. O Pablo Passos Rodrigues é agricultor, também apaixonado pelo cultivo de bananas, natural de Carmo do Rio Claro, mas que já trabalha e vive em Poços há muitos anos. Ele vê no Banco de Alimentos uma forma bacana de fechar um ciclo que podia acabar resultando em desperdício. Pena a verba não ser assim, não ampliar muito, né? Mas poderia ter um incentivo maior nessa questão de comprar mais, né? Porque é uma atividade do Banco de Alimentos que ajuda nos dois lados, né? Tanto o produtor que precisa de vender no preço razoável, quanto as entidades que vai estar recebendo os produtos também, né? Que está comprando de quem está produzindo, que é local. Essa é a vantagem. Então, o dinheiro que por exemplo, que é passado para os produtores, fica aqui dentro do município, né? Não vai ser... É um programa só municipal, né? Não pode ser produtor de outros municípios, então é local. Então, toda a receita, os impostos e as obrigações que a gente precisa tem que estar em dia também, para estar recebendo. Então, se a gente tiver qualquer outro problema fiscal, qualquer coisa assim, aí trava o pagamento, né? Então, de uma forma de estar deixando o dinheiro dentro do município, né? Isso que eu acho interessante. Ajuda os dois lados que precisa, né? Aí tem as doações que poderiam ser perdidas na roça, né? Que eles recebem e doam para quem precisa, para as pessoas carentes e também para as entidades que é cadastrada. Um ponto bastante importante que o Pablo lembra é que para vender no banco de alimentos, os produtores têm que estar com as obrigações e documentos em dia. E que, claro, as frutas ali têm as mesmas qualidades nutricionais do que qualquer outra. O alimento, às vezes, tem uma manchinha, alguma coisinha que o mercado rejeita, né? E, às vezes, quanto o desperdício é muito grande no Brasil, né? E, às vezes, uma coisinha, uma mancha, um pequeno esfoladinho. Então, aquela coisa que só você podia tirar ali e consumir normal. Nutricionalmente é igual, né? Não tem diferença nenhuma. Assim como grande parte dos agricultores cooperados da Agripostos, a propriedade do Pablo é familiar e pertence a ele e aos irmãos. Nessa rotina de manejos, colheita e venda, ele avalia a importância, inclusive, dos agricultores familiares diversificarem a sua produção, ou seja, não terem só um tipo de alimento plantado ali. A gente sabe que a maioria dos produtos elas são sazonais, né? Além da entre-safra, onde diminui a produção e também tem as questões de preço, né? Você ter outros produtos te ajuda na administração do negócio. Que vai estar balanceando, às vezes um está mais ruim, pior, o outro está melhor. No caso do café, por exemplo, né, ele tem um ciclo também, né? Ele tem o período dele, a safra, entre safra e os preços, né? Que são produtos que são cotados fora, né? Aí tem
essa necessidade de tá tendo outras atividades junto, né? No caso lá eu produzo leite, né? Pouco leite, a minha ideia é estar mantendo, ampliando um pouco e tá fazendo, verticalizando o leite, né? No caso produzindo queijo ou tá fazendo uma pasteurização. Esse é o meu sonho, meu objetivo com a questão do leite. É uma atividade que exige bastante trabalho, é bastante difícil, né? Mas é uma coisa que eu gosto muito também, e o leite, e no caso tem lá o leite, a banana e o café que a gente está voltando. Voltando então para o nosso foco, né, que é a banana, o Pablo tem variedades como a Pratanã, que é a mais plantada da região, uma bananeira de porte médio, e ele conta que as mudas foram compradas em laboratórios certificados com laudo e tudo. Entre os manejos, ele tem que aplicar calcário, medir o tamanho das covas direitinho para que as mudinhas possam se desenvolver e ter espaço para crescer. Tem que fazer adubação, que inclusive é parcelada para a raiz absorver aos poucos. Enfim, percebe o tanto de tecnologia e, acima de tudo, de ciência que está envolvido nisso? Tem a intenção de fazer uma pequena irrigação numa parte lá por gotejamento, por uma água de captação de mina, que cairia dentro de um reservatório, que depois serviria para estar fazendo essa irrigação por gotejamento na época da seca. Mas assim, não é muito comum. E uma das coisas que já me falaram, que não é só a questão da água que influencia, a questão da luminosidade e do calor. Então, quando a gente vê umas bananas muito bonitas, grandes, que vêm de fora, é porque lá a região é mais quente. A nossa região aqui mais fria, principalmente aqui essa região de Poços de Caldas, que é bem mais fria que as outras regiões aqui perto, ela tem essa dificuldade aqui de não conseguir fazer essa parte, deixar essa parte dessa banana produzir do jeito que é produzido lá no Nordeste ou no Norte de Minas, por exemplo, né? Na região de Delfinópolis também aqui perto de nós. É engraçado que se você experimentar uma banana de uma região para outra, você percebe a diferença. E essa região nossa aqui produz a banana de excelente qualidade. E falando aí nos diferentes tipos de banana, até adoçante natural, uma outra variedade tem sido usada para fazer, você sabia? A banana nanica está sendo demandada pelas escolas para adoçar bolos e outros alimentos. A banana nanica, uma curiosidade é que há um tempo atrás ela não estava sendo utilizada pelas escolas, né, pelas compras. E aí, por conta dela ser muito doce, os nutricionistas estão utilizando ela para adoçar e fazer bolo, para utilizar a substituição do açúcar. Então está tendo essa demanda agora pela banana nanica, que é uma coisa bastante interessante. Por isso que a gente plantou para poder atender a demanda aí da Agriposse. Hoje, produtores como o Pablo vendem em Poços, Bandeira do Sul, Campestre e tem até recebido demanda de algumas empresas privadas por aí. São esses pedidos que mantêm os planos deles ainda voltados para o campo. O futuro mesmo é permanecer fazendo isso aí, mexendo na roça, né, que a gente gosta muito. E se depender de outros consumidores como eu e o próprio Lucas, a banana tem um futuro brilhante pela frente por aqui, viu? Eu, por exemplo, toda semana eu vou te falar, acho que eu como umas 3, 4 pencas de banana por semana. Uma parte da produção já está destinada ali para você. Toda semana eu deixo umas 3 pencas na fruteira em casa e, assim, o ponto que eu mais gosto dela e o ideal para se comer, na verdade, quando se fala em banana, é quando ela está começando a pintar. Muita gente não gosta, porque quando o teor de açúcar dela tá, assim, super em alta, né? Que ela tá bem docinha. Então, eu gosto de deixar. Eu deixo ela lá, quando ela começa a dar umas pintinhas, aí eu começo a comer. Às vezes eu levanto de manhã e tomo café, como 2 bananas, 3 bananas. E faz muito bem pra saúde, né? Esse foi o nosso último episódio dessa primeira temporada do Direto do Pé. Eu espero que vocês, assim como eu, tenham curtido muito essas histórias e a prosa com tanta gente massa. E que a gente possa retornar em próximas temporadas. Já pensou que tudo? Aliás, se você conhece alguma marca ou instituição que tem tudo a ver com esse podcast, avisa lá eles nas redes sociais, né? Bora fazer essa ponte para conseguir continuar contando histórias do campo direto para os fones de ouvido de Sul de Minas, São Paulo e Brasil afora? Segue aí também a gente no Instagram, @Direto do Pé Podcast, onde eu vou continuar postando várias curiosidades e coisinhas bacanas dessa temporada. E me conta por lá o que você achou da nossa jornada até aqui, eu vou gostar muito de saber. Esse podcast é uma criação minha, Thaís Fernandes. Sou eu também que faço todo o corre de produção, entrevista, captação e por aí vai. Você me encontra no Instagram, @tha.experimentando, onde eu falo principalmente de café, mas também de viagem, comida, agricultura e por aí vai.
Eu tive a mentoria do incrível jornalista Geraldo Nascimento durante toda essa temporada, através do programa Acelerando Negócios Digitais, que é uma parceria da Meta com o International Center for Journalists. Eles tornaram possível tirar esse sonho e essa ideia do papel e eu sou muito, muito grata. Já a edição, mixagem e masterização de todos esses episódios foram feitos pelo maravilhoso Léo Pac no Lab 3 Studio, profissional muito massa, agradecida demais por esse tempo de parceria. E para você que me ouviu até aqui, valeuzão por acompanhar e eu espero mesmo que a gente se veja numa próxima. Um abraço grande e tchau!